Uma boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer mais uma vez a oportunidade de virmos aqui falar sobre o Cristo, falar sobre o Evangelho, falar sobre a nossa linda doutrina, a doutrina dos Espíritos. Tomara que eu tenha sucesso e possa passar a vocês algumas ideias a respeito do que seja exatamente viver o Evangelho, que foi o tema determinado para essa noite. Meu nome é Vladimir Rodrigues, eu sou trabalhador do CEUF, Centro Espírita União Fraterna, vizinho aqui do bairro da Vargem Grande, e com muita alegria estamos aqui. Eu começo então lendo aqui o Evangelho. Na contracapa diz assim, o Evangelho divide-se em matérias contidas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Então o Evangelho, ele é na realidade a obra da vida do Cristo, é a vida de Jesus, com tudo o que ele nos trouxe. Basicamente nisso se resume o Evangelho: Jesus, o estudo do Cristo. E se nós abrirmos o Evangelho, que é uma verdadeira bula, é a receita, é o melhor caminho que Jesus nos trouxe para que possamos ter uma vida digna, uma vida honrada e uma vida feliz nesse planeta, nessa caminhada, nessa existência, se nós seguíssemos o Evangelho. Para termos uma ideia, o Evangelho ele é dividido nos seguintes capítulos, que podem, a partir deles, nos trazer uma vida melhor. Começa com: eu não vim destruir as leis. Depois ele fala: meu reino não é deste mundo. A número 3: há muitas moradas na casa do meu pai. A número 4: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 5: bem-aventurados os aflitos. 6: o Cristo Consolador. 7: bem-aventurados os pobres de espírito. 8: bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. 9: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. 10: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. 11: amar seu próximo como a si mesmo. 12: amai os vossos inimigos. 13: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. 14: honrar a vosso pai e a vossa mãe. 15: fora da caridade não há salvação. 16: não se pode servir a Deus e a Mamon. 17: sede perfeitos. 18: muitos chamados e poucos escolhidos. 19: a fé transporta as montanhas. 20: os trabalhadores da última hora. 21: haverá falsos cristos e falsos profetas. 22: não separeis o que Deus juntou. 23: moral estranha. 24: não coloqueis a candeia sobre o alqueire. 25: buscai e achareis. 26: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E 27: pedi e obtereis. 27 fórmulas infalíveis para que tenhamos sucesso na caminhada dessa existência, para que sejamos felizes nesse curto espaço de tempo desta existência, na nossa evolução. São 27 ensinamentos que poderiam mudar completamente a nossa maneira de vermos o mundo, de avaliarmos o mundo. Está nessa obra aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essa obra, muito mais do que lida, ela precisa ser estudada. Ela vale. Ela é um investimento seguro para todos nós, e quem sabe até
o melhor investimento que podemos fazer nessa existência para podermos ter uma vida digna, segura e feliz seria estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que a casa presta esse tipo de estudos, né? Grupo de estudos. E eu pergunto, alguém aqui já fez parte do grupo de estudos do Evangelho? Alguém faz parte? Tem algumas pessoas que fazem, que bacana. E eu recomendo àqueles que não fazem parte, que invistam em si. A gente tem uma preocupação tão grande, não é verdade? Nos investimentos. O que eu faço com aquele dinheirinho que sobrou lá em casa, se é que sobrou, mas se eventualmente sobrou, aonde eu coloco esse dinheiro? O que eu faço? Será que eu compro um imóvel? Será que eu guardo? A gente se preocupa tanto com o lado material da vida. Passamos, discutimos, nos reunimos, o que vamos fazer, como pago, como invisto, e nos preocupamos tão pouco com o que realmente é o nosso futuro, porque na realidade nós somos espíritos, não somos o corpo que nós estamos vestindo nesse momento, nessa existência. Tão pouco nos preocupamos. Como valeria a pena a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e esses 27 itens que eu acabei de passar aqui para vocês, que nos dão um caminho maravilhoso para enfrentarmos os problemas, oportunidades dessa existência e para alcançarmos uma vida mais agradável. Fica o conselho, fica a dica, né? Mas vamos lá, o que é o Evangelho na verdade? O Evangelho é um livro sagrado que faz parte das religiões judia, cristã e islâmica. Existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento faz parte dessas 3 religiões que eu passei para vocês, que são chamadas as religiões abrâmicas, as religiões que surgiram a partir de Abraão, um homem que viveu muito antes de Jesus e que disse ao mundo e foi inspirado pelos Espíritos para explicar ao mundo que existe apenas um Deus. A primeira civilização que teve um entendimento da existência do Deus único, porque todo mundo naquela época, na verdade, fazia parte de religiões gregas, romanas, africanas, onde existiam diversos deuses. Então a gente pega a mitologia grega, por exemplo, a gente vai encontrar o deus do mar, o deus da guerra, o deus do amor, o deus da guerra. A mesma coisa exatamente, na mitologia romana nós vamos encontrar diversos deuses. A mesma coisa na mitologia, nas religiões africanas, os orixás, diversos deuses de diversas naturezas. E Abraão foi o primeiro homem a trazer a ideia do Deus único, a partir do judaísmo, a religião abrâmica, a primeira que surgiu. O Novo Testamento, que é a história de Jesus, porque Jesus, acredito que todos saibam disso, Jesus era judeu. Jesus nasceu no meio do povo judeu. A religião de Jesus era judeu, com todos os dogmas judaicos, circuncisão, por tudo passou Jesus, por todos os processos da religião judaica. Quem eram os judeus? Judeus era o povo escolhido por Deus, segundo o entendimento deles, pelos hebreus, que ficou durante 300 anos aprisionados no Egito e através de Moisés vagou por 40 anos pelos desertos até chegar à terra prometida, conhecida como Israel. Está lá, Israel é um país onde vivem os judeus. Cristo nasceu judeu, nasceu dentro da religião abrâmica, nasceu dentro do conceito de um único Deus. E Cristo, a partir dele, dividiu, na verdade, o entendimento da religião judaica, onde apareceu o cristianismo. O cristianismo são aqueles que acreditam no Cristo. Diferente da religião judaica, dos judeus, onde a informação que se tinha é que Deus deveria ser temido
em que Deus julgava, em que Deus castigava, em que Deus era irado, o Cristo nos trouxe a informação de que Deus era amor. E isso foi um problema muito sério dentro da religião judaica, porque o Cristo disse que nós deveríamos amar a todos, inclusive os romanos. Para quem não sabe, na época em que Jesus esteve no planeta Terra, quem dominava aquela região onde vivia Jesus eram os romanos. E o povo judeu não gostava nada de ser dominado pelos romanos, odiavam os romanos. E Jesus trouxe a ideia de que deveríamos amar os romanos, os gentios, que deveríamos amar a todos os povos, a toda a gente, independente de credo, independente de cor, independente de religião, que todos eram filhos de Deus. Jesus disse mais, que todos seriam salvos e que nenhuma ovelha seria dispersada, todas seriam capturadas, todas seriam trazidas para o reino dos céus. Mas Jesus não podia quebrar as ideias implantadas por Moisés e pelos profetas judeus que surgiram antes deles. Por isso que ele começa dizendo que ele não veio quebrar as leis, mas veio dar a elas uma ideia, veio trazer a verdade das leis judaicas, esclarecê-las é a palavra correta, veio esclarecê-las. Esse foi Jesus. Está no Novo Testamento. Anos mais tarde surge o islamismo, que não é cristão, mas que tem no Cristo um grande profeta. Mas esse não é o tema de hoje. O tema é viver o Evangelho. E Jesus nos ensinou, através do Evangelho e através do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente através dos Espíritos benfeitores, a possibilidade de interpretarmos as parábolas do Cristo, um modelo para a vida. Esse livro, ele traz todas as parábolas do Cristo, ou a grande maioria delas, e desmistifica o que o Cristo quis nos ensinar. Faz com que compreendamos em detalhes o que o Cristo quis dizer, a partir de suas frases e a partir de suas parábolas. Mas de uma maneira geral, Jesus diz que viver o amor, e nós dizemos que viver o Evangelho, que é o tema desta palestra, ela na realidade precisa apenas de duas coisas, ensinadas por Jesus, o Cristo. A primeira dela é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda é amar ao próximo como a si mesmo. Se nós conseguíssemos colocar em prática essas duas informações, essas duas regras, esses dois mandamentos, essas duas sugestões de Jesus, nós certamente viveríamos um mundo de paz e de amor, com absoluta certeza. Mas nós não conseguimos. Nós temos muitas dificuldades, porque lamentavelmente ainda nós somos criaturas egoístas. Essa que é a verdade. Sinto informar, mas somos ainda muito egoístas e estamos muito mais preocupados conosco do com que aqueles que vivem ao nosso redor. Essa é outra grande novidade. Tudo é bom para nós desde que nos agrade. No primeiro não que ouvimos, não gostamos e criamos inimizades em função do nosso extremo egoísmo. Mas Jesus nos trouxe informações ótimas. Jesus nos disse que todos marchamos, que todos caminhamos e que todos temos as oportunidades de podermos mudar esse processo evolutivo. Jesus coloca com palavras que na época não foram entendidas, mas que hoje, através do Espiritismo, nós podemos compreendê-la. Jesus deixa claro que todos nós vamos dar certos, que todos nós temos
um caminho a seguir, que todos nós passaremos por momentos difíceis, por lágrimas e por ranger de dentes, mas que todos nós temos a capacidade de conseguirmos vencer a esses obstáculos, problemas da nossa existência, que na doutrina espírita são chamados de oportunidades e não de problemas, e que todos nós chegaremos lá, todos condenados a uma felicidade extrema. Mas vem de novo o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e diz: como, Senhor? Como? Olha quanta confusão nesse mundo, olha quanta coisa ruim nesse mundo. Como é que nós poderemos fazer um mundo melhor? Como será possível? Está tudo errado. A gente olha para qualquer país do mundo e vê confusão, é muita confusão, muita guerra. Mas Jesus disse também, e aí a gente esquece, que Ele traria o Consolador prometido na época correta, em que pudéssemos entender a esse respeito dos acontecimentos do momento e do que aconteceria no futuro. Ele deixa bastante claro isso, o Consolador prometido. E o Consolador prometido são todas essas informações que estão contidas nesse livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que consola, que nos dá força, nos dá vontade, nos traz energia e nós conseguimos caminhar. O pessoal que faz os ensinos, que faz os estudos aqui, eu tenho certeza que todos dizem: é bom, me dá energia, me dá força, eu consigo me reerguer. Aqueles momentos que pareciam intransponíveis, aqueles problemas que pareciam intermináveis, eles mudam a partir do momento em que eu conheço a linda doutrina dos Espíritos, a filosofia espírita, baseada numa ciência, baseada em informações que são possíveis de serem creditadas, são possíveis de serem provadas. Jesus falou tudo isso na época, e a doutrina dos Espíritas nos traz agora essas informações. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é totalmente baseado no Novo Testamento do Evangelho abrâmico, do Evangelho das religiões abrâmicas. Amar a Deus sobre todas as coisas seria amar o planeta que nós vivemos, amar a natureza, amar a vida, amar a Deus, amar o mar, amar as florestas, amar os animais, amar as plantas, amar os minerais, viver de bem com essa natureza magnífica que Jesus nos dá e que sequer apreciamos na maioria das vezes. E poluímos os rios, desmatamos as matas, sujamos o ambiente, sujamos o ar e pouco amamos a Deus em função disso. Por quê? Porque novamente o egoísmo é o que toma conta ainda do ser humano, e para nós o importante é o lucro. Retorna dinheiro, então me interessa, mas vai prejudicar a natureza, não importa. Mas vai prejudicar determinada comunidade, não importa. Estamos vendo agora uma situação terrível na região de Minas Gerais, Brumadinho, né? O que nós enxergamos ali? Os interesses, apenas interesses econômicos, interesses de poder. Alguém queria que aquilo acontecesse? Claro que não. Ninguém queria que aquilo acontecesse, mas não foi tomado os devidos cuidados, e ali centenas de pessoas seguiram a sua caminhada. É claro que nós sabemos, através dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos, que nada que aconteceu ali foi por acaso. Nós sabemos disso, que ninguém que estava ali morreu, ninguém morreu, que tudo aquilo estava planejado e aquele povo seguiu. Nós sabemos disso tudo, mas não precisaria ter acontecido daquela maneira. Nós também sabemos disso, porque nós, na verdade, somos movidos por duas leis:
uma lei chamada lei de liberdade, lei de livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos de tomar a decisão e a direção que nós queremos tomar. Nós podemos tomar a direção e fazer aquilo que nós acharmos que possa ser feito. Deus nos dá essa liberdade. Mas existe uma outra lei muito séria, que é chamada lei de ação e reação, que diz o seguinte: toda ação que eu fizer, existe uma reação para ela. Todo o mal que eu faço, retorna o mal. Todo o bem que eu faço, retorna o bem. Isso é física. Aprende-se na faculdade, ação e reação. Não tem outra coisa, não tem jeito. Toda ação minha, toda palavra minha e todo pensamento meu causa uma reação. Jesus também explicou isso de uma maneira muito clara e disse o seguinte: perdoa sempre, perdoa. Isso, nós devemos perdoar sempre. Perdoar quem? Perdoar a todos que nos causam mal, porque aquele que nos causa o mal responderá pelo aquilo que fez. Ação e reação. E não nos cabe julgar e não nos cabe condenar, nos cabe apenas perdoar. Porque aquele irmão que marcha ao nosso lado e que de repente possa ter feito algo que nós não concordamos, ele na verdade é um companheiro de viagem, tentando achar um bom caminho, tentando achar a felicidade, que é o objetivo de todos nós. Todos nós queremos achar a felicidade, queremos encontrar momentos felizes. Não é à toa que estamos aqui no Centro Espírita nesse sábado. Nós queremos respostas para as nossas vidas, é isso que nós estamos procurando. Nós buscamos um alívio para os nossos problemas. Nós queremos que as coisas melhorem e quem sabe nós queremos que os Espíritos colaborem mais conosco para que a vida fique mais tranquila. Nós queremos que Jesus olhe por nós. Nós queremos que Deus nos perdoe. Não é verdade? E aí, quando rezamos o Pai Nosso, dizemos a Ele: Senhor, perdoai assim como eu perdoo. Perdoai-me, Senhor, assim como eu perdoo. A gente diz isso na oração do Pai Nosso. Mas ali a gente está cometendo uma atitude desafiadora a Deus, né? Porque se Ele nos perdoar só quando eu perdoo, se eu não perdoo, eu não quero ser perdoado. É isso que acaba a gente dizendo quando falamos a oração do Pai Nosso. Tudo isso, meus amigos, amar a Deus e amar ao próximo, serviria para uma nova vida, dentro da reforma íntima. O perdão é uma forma de amar ao próximo, amar aquele que caminha com a gente nas estradas da vida. E existe uma passagem muito interessante, eu não lembro agora o livro, mas que diz o seguinte: ora, se nós temos um inimigo, se nós temos alguém que vive conosco, que faz parte da nossa existência, da qual eu não concordo, na qual nos incomoda, na qual nos repele, da qual nos cria sérios problemas, eu tenho que pensar nele, pensar nessa criatura em primeiro lugar, por que ele faz isso? E aí, se a gente lembrar daquela pessoa que nos incomoda, e todos nós temos aquele que nos incomoda, todo mundo está lembrando agora, está vendo a figura na sua mente, aquele que nos incomoda, aquela que nos incomoda, estamos vendo ela. Por que essa criatura caiu na minha vida? A gente faz a pergunta, e a doutrina dos Espíritos nos diz: porque nós precisamos resgatar contas com essa criatura. Como assim resgatar contas? O problema é ela, não sou eu. É uma resposta que a gente dá normalmente a essa indagação. Mas o Espiritismo nos explica que numa vida passada, muito provavelmente, essa pessoa que hoje me incomoda demais pode ter sido alguém que eu maltratei demais.
numa vida passada, alguém que eu machuquei, alguém que eu humilhei, alguém que eu pisei, alguém que eu amaldiçoei, alguém que eu causei tantos problemas, e pedi a Deus, e pedi aos espíritos amigos no meu planejamento reencarnatório a oportunidade de me encontrar novamente nessa existência com a mesma criatura, com a mesma pessoa, para que eu pudesse resgatar tudo aquilo de mal que eu fiz a ela no passado. Então, vem a pergunta: quer dizer então que o Espiritismo diz que aquele que me causa tantos problemas no dia de hoje pode ter sido minha vítima do passado? E a resposta é: muito provavelmente é a vítima do passado. E normalmente aquela pessoa que me incomoda muito no dia de hoje, grande parte dela está dentro da nossa casa, já perceberam? Que vieram como filhos, como agregados, pessoas que chegaram, às vezes é um parente consanguíneo, às vezes é um filho, às vezes é o pai, às vezes é o tio, às vezes é o irmão, às vezes é a mãe, aquela pessoa que inferniza a nossa vida, às vezes é o vizinho, às vezes é um colega do trabalho. Mas percebam, aquela pessoa que me incomoda, muito provavelmente eu sou um grande devedor dessa pessoa, e não há nada melhor no mundo do que pagar uma conta. É como a gente faz aqui na Terra, não é verdade? A gente vai lá, compra um carro, faz um consórcio, quando paga a última prestação do consórcio, a gente dá um jantar em casa, não dá? Para comemorar: estou livre, paguei. Quando a gente compra um imóvel, paga a última prestação do imóvel, acabou, é minha. A gente dá uma festa para comemorar. Nós adoramos pagar as contas. É evidente que a gente paga uma e arruma outra, né? No momento seguinte. Mas essa é a vida. É a mesma coisa no mundo espiritual. Por isso que Jesus dizia: perdoa sempre, ama o teu irmão. Mas eu não consigo amá-lo para colocá-lo dentro, para convidá-lo para um jantar. Não precisa. Mas se você não consegue abraçá-lo, não o maltrate. E mais do que isso, faça uma oração por ele. Mas ele não merece, eu posso dizer. Mas aí vem a minha consciência e diz: então por que você fez tudo isso com ele? Mas eu não me lembro. Graças a Deus. Graças a Deus que eu não me lembro. E não há nada mais lindo nessa doutrina e nessa grande verdade trazida pelos Espíritos, a possibilidade de uma mãe com um bebezinho no colo, um nenê, e dizendo: esse é o meu filho, essa é a minha filha, esse é o meu amor. E a maioria das pessoas não sabe que o espírito que habita o corpo daquele nenê pode ser um terrível inimigo do passado. Olha que maneira maravilhosa do universo e da natureza resolver uma questão de relacionamento. O meu grande inimigo do passado hoje é uma frágil criatura no meu colo. Se eu soubesse que ele é inimigo do meu passado, eu diria: meu amor, meu filho? Provavelmente eu não diria, porque eu ainda sou extremamente egoísta. Mas como eu não sei, com exceção dos espíritas que já sabem, eu digo: meu amor, meu querido, e o protejo durante toda a sua existência. Não é assim que funciona? Filhos de 50, filhos de 60 anos, e mamãe lá, dando carinho, fazendo o chamego e dizendo: calma, filho, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai dar certo, tenha calma, eu te amo. Precisamos pensar. Isso tudo está no Evangelho.
Por que eu devo amar ao próximo? Porque eu estou na mesma jornada que ele está. Porque o objetivo dele, independente de como ele pense, é igual ao meu objetivo. E qual é o objetivo de cada um de nós que está aqui? É a felicidade. E o que é a felicidade para cada um de nós que está aqui? Aí nós vamos recolher N respostas, das mais diversas, para qualquer criatura do mundo. Todas as criaturas deste planeta querem a felicidade. Uns dizem, felicidade é quando chega a sexta-feira. Outro diz, felicidade para mim é pescar. Outro diz, felicidade para mim é estar na balada. Outro diz, felicidade para mim é ver meu time jogar. E outro é estar com a minha família. E outro é estar com o meu amor. E outro, e outro, e outro, e outra. Felicidade. Todos buscamos a tal felicidade. Todos na mesma jornada. E nós temos que entender, e também nos deixa claro o Evangelho e a doutrina, que esse é o nosso melhor momento de todas as nossas existências. Nós somos frutos de nós mesmos. Nós já tivemos muitas existências. Nós não temos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos como achamos que temos. Nós somos criaturas milenares, mais de 1000 anos. Uma única vida é verdade, mas muitas existências. Caminhando, caminhando, já passamos pela fase primitiva, já passamos pela Idade Média, já assassinamos muita gente, já lutamos em guerras, já cometemos barbaridades enormes, já fizemos muitas coisas erradas, mas hoje já conseguimos entrar num centro espírita e escutar uma palestra, num horário em que muitos ainda não veem a menor graça nesse programa que foi escolhido por todos vocês em fazer hoje. Não consegue achar motivos. Eu ir para um centro espírita, escutar uma palestra e tomar um passe? Eu não. Eu vou aproveitar que segunda eu tenho que trabalhar. Mas nós já conseguimos. Nós já queremos respostas para as nossas perguntas. Nós já buscamos informações que nos deem uma nova visão a respeito da vida. Porque nós já concluímos que a vida não pode ser só esse plano material que está aí. Não é possível que seja só isso. Porque se for só isso é muito cruel. E se Deus é bom, e se Deus é amor, como todos dizem que é, Ele não poderia nos criar para vivermos tanta coisa triste, tanta coisa ruim, tantas lágrimas. Não é verdade? A gente não teria essa visão. Então nós buscamos, através de palestras, através do conhecimento, algo a mais para nossas vidas. O que Deus, o que o Criador quer de nós? Afinal de contas, quem que eu sou? Afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha existência, se eu sei que daqui a pouco eu desencarno? Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco vem a morte. Nós não sabemos quando, mas isso é a única coisa que nós temos a certeza que virá. Aí o Consolador prometido, a doutrina diz, a morte não existe. Não há motivo para você se preocupar com ela. O que existe é o retorno seu, o teu regresso à verdadeira pátria. E o que você está fazendo na terra, você está colocando na prática aquilo que você aprende do lado de cá, no plano espiritual. É ali que você convive com aqueles que você ama e com aqueles que você odeia. É ali que você tem a oportunidade de resgatar as tuas falhas do passado. É aí que você tem as provas da vida, para você mostrar que você consegue. É aí que você tem a missão de criar um nenê, de criar uma família, de se responsabilizar por alguém.
É na terra que nós conseguimos fazer tudo isso. Por isso é necessário muita tolerância, é necessário muita paz, é necessário calar. A doutrina nos ensina isso. É necessário ouvir mais, falar menos. É necessário perdoar. E se nós temos todas essas percepções, conforme eu dizia há pouco, temos tudo isso, nós certamente nos colocamos como pessoas melhores, ou mais inteligentes, ou mais preparadas do que aqueles inimigos que fazem parte da minha vida, porque ele não sabe o que faz, ele faz tudo errado, ele não consegue, ele está no caminho errado. Ora, se eu sei de tudo isso, eu estou dizendo que eu sei mais do que ele. Todos concordam? Eu sou melhor do que aquele que me incomoda. É isso que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu estou mais preparado para a vida do que ele, que ainda faz tudo errado. Mas aí vem a pergunta: se ele faz tudo errado, se ela faz tudo errado e eu faço tudo certo, eu não deveria ajudá-lo? Quem é mais inteligente? Quem está mais adiantado no processo de evolução? Quem está melhor preparado? Eu ou ela que faz tudo errado? Ora, se a minha resposta, evidente que eu estou melhor preparado. Se você está melhor preparado, se eu estou melhor preparado, eu sou mais inteligente do que ela. Se eu sou mais inteligente do que ela, eu sou mais adiantado do que ela. O meu espírito provavelmente é mais antigo do que o espírito daquela pessoa que eu odeio. Se tudo isso é verdade, e se tudo isso faz parte do meu conceito, por que eu não a ajudo? Por que eu não tolero? Por que eu não perdoo se eu sou o melhor? Quem na verdade sofre mais? Eu, que sou o melhor? Ou ela, que faz tudo errado? Teoricamente, ela sofre mais. Teoricamente. Porque ela ainda não sabe o que é a vida, segundo o meu entendimento. Se tudo isso está acontecendo, por que eu não ajudo? Por que eu não colaboro? Eu sou mais inteligente, mais esperto, mais evoluído. Eu tenho mais luz do que ela. Mas eu peço aos espíritos, quando eu vou no centro espírito, amigos espíritos, me ajudem, me tirem dessa enrascada. Deus do céu, dá uma colher de chá para mim, dá uma força. Jesus querido, resolve essa para mim, que está difícil. E sabe o que acontece? A espiritualidade amiga, ela vem e nos ajuda. Não exatamente como a gente quer que nos ajude, porque normalmente a gente não sabe o que precisa e pedimos tudo de uma forma errada. Mas ela nos ajuda. E daqui a pouco aquele problema que era imenso já não é mais. Já perceberam isso na vida? Lembre dos problemas passados. Ele já não existe mais. E mais do que isso, aquilo que era um problema incrível, ele deixa de ser no momento em que eu me coloco à disposição do problema. No momento em que eu o enfrento, mas com amor, com perdão, com tolerância, sabendo o que fazer, porque eu estudei o Evangelho, porque eu sei o que Jesus faria, ouvi os seus conselhos, que sempre foram os melhores, e me coloco diante do problema, oportunidade, de uma outra maneira, e as coisas melhoram incrivelmente. Então, a pergunta que fica: viver o Evangelho, por que não trazer as experiências do Cristo, de Jesus e do Evangelho para a minha vida, a partir de agora? Por que não?
Eu já tentei tanta coisa, já peguei tantos caminhos, tantos desvios. Por que não dar uma chance para o Cristo, que nos chamava de irmãos? E olha que ele foi o único homem do calendário do planeta Terra que dividiu, né? Dividiu o calendário, a época antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem antes de Caetano Veloso, não tem antes de John Kennedy, não existe. Existe só o Cristo, que faz a divisa das duas épocas do calendário humano. Por que não dar uma chance por Cristo? A gente já conseguiu chegar aqui, a gente já está pronto para dar mais um passo nessa nossa evolução. Por que não se entregar mais? Por que não cuidar do nosso lado espiritual, que é o que realmente interessa? Por que não estudar mais? Por que não viver o Evangelho e ser mais feliz? Viver mais em paz, mais tranquilo, viver com amor, viver com alegria, poder encarar a todos como irmãos, poder olhar para um inimigo e pedir por ele. É difícil, né? É complicado, mas a decisão é só nossa, é de cada um que está aqui. Cada um pode, a qualquer momento dessa caminhada, tomar essa decisão, a decisão de viver o Evangelho. Eu agradeço a todos a oportunidade. Tomara que eu tenha conseguido trazer algo que possa fazer com que a gente reflita muito a esse respeito, e desejo a todos vocês muitas alegrias, muita paz e Deus nos corações. Muito obrigado, que assim seja.